O Telegram utilizou nesta terça-feira o aplicativo para transmitir uma mensagem de desinformação para os usuários da plataforma. Na mensagem divulgada pela empresa, o Telegram afirma que a democracia está sob ataque no Brasil e que a lei concede poderes de censura ao governo e que transfere poderes judiciais aos aplicativos. Em respeito aos telespectadores e pela ética jornalística que move o nosso trabalho, a reportagem a seguir informa de maneira correta e contrapõe a mensagem do Telegram a respeito de um projeto de lei que ainda vai ser votado pelo Congresso Nacional. A mensagem transmitida pelo Telegram através do canal oficial da rede questiona a PL 2630, conhecida como Projeto de Lei das Fake News. A mensagem afirma que a democracia está sob ataque no Brasil, o que é uma mentira, já que o projeto de lei visa mais transparência e responsabilidade de usuários e plataformas da internet. No artigo 1 do projeto de lei, está claro que a PL, conhecida como Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e de serviços de mensagens, a fim de garantir segurança e ampla liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Seguindo a mensagem de desinformação do Telegram, o projeto pode fazer com que grandes Big Techs tenham que deixar de prestar serviços no Brasil. E afirma que a lei transfere poderes judiciais aos aplicativos, o que novamente é uma mentira. Vamos ver o que afirma o projeto de lei. O artigo 12 afirma que os provedores de internet, como o Telegram, por exemplo, devem garantir o direito de acesso à informação e à liberdade de expressão de seus usuários. E que, em caso de denúncia ou desrespeito às leis, o usuário deve ser notificado sobre a fundamentação, o processo de análise e aplicação da medida, assim como sobre os prazos e procedimentos para a sua contestação. Ou seja, a lei garante mais transparência ao usuário que for penalizado, o que não acontece atualmente. Os casos em que as plataformas podem ter que atuar sem ordens judiciais, de acordo com o projeto, são: 1. De dano imediato de difícil reparação. 2. Para a segurança da informação ou do usuário. 3. De violação a direitos de crianças e adolescentes. 4. De crimes tipificados em leis. 5. De grave comprometimento da usabilidade, integridade ou estabilidade da aplicação da lei. O artigo também explica que deve ser garantido pelo provedor o direito do usuário recorrer da indisponibilidade de conteúdos e de contas. Mas, em momento algum, a lei afirma que os aplicativos podem agir com poderes judiciais, como dito pelo Telegram. O aplicativo de mensagem já foi alvo da Justiça brasileira diversas vezes por desrespeitar ordens judiciais no país, incluindo bloqueios solicitados pelo Supremo Tribunal Federal. Em março de 2022, o ministro Alexandre de Moraes pediu o bloqueio do aplicativo até que a empresa indicasse um representante oficial no Brasil. E providências para combate à desinformação e cumprimento integral de decisões judiciais que determinassem a retirada de conteúdos falsos que circulavam amplamente pela rede. Já no dia 26 de abril deste ano, a Justiça Federal do Espírito Santo determinou a suspensão do aplicativo após o Telegram não fornecer informações que foram pedidas pela Justiça sobre grupos neonazistas que atuam no aplicativo. Pedro Banenberg, essa repercussão também está sendo enorme entre membros do governo, políticos e, claro, membros do Poder Judiciário. Pois é, Elias. Inclusive, o assunto já vai parar na Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que diz que está notificando o Telegram para retirar esse tipo de conteúdo, inclusive para abrir uma apuração sobre uma possível violação ou irregularidade no que se refere às leis de veiculação de propagandas, porque isso que o Telegram tem publicado é uma propaganda e a gente já explica o porquê disso ser classificado dessa forma.
É bom lembrar que o Google, né, a empresa Google, também fez uma publicação dessa forma bem semelhante na página inicial do buscador na última semana, o que também foi alvo do governo federal. Na sequência, a empresa removeu aquela propaganda e retirou do ar, né, depois de intensos debates em relação a esse assunto. Eu gostaria de reforçar, Elias, alguns pontos importantes, inclusive muito bem elucidados nessa sua reportagem, mas que é bom a gente repetir para que isso seja claro. O primeiro ponto é desinformação, é falso que esse projeto de lei ele pretende censurar as pessoas. Não há qualquer trecho nesse projeto que vise a censura. Ele só visa um controle da disseminação de mensagens, de envio, inclusive, daquelas mensagens que são compartilhadas para milhares de pessoas ao mesmo tempo, no Telegram, no WhatsApp, onde moram, inclusive, aqueles gabinetes do ódio que compartilham fake news e desinformação. Aqui a gente tem que se ater e se deixar bem atentos também a uma teoria, a um fato elucidado por um filósofo chamado Karl Popper, em que ele fala sobre o paradoxo da intolerância. Nós temos que ser tolerantes, mas não podemos tolerar aqueles que são intolerantes. Ou seja, quando as pessoas passam dos limites da tolerância, elas têm que ser punidas. E é sobre isso que se trata esse projeto de lei que vem sendo discutido no Brasil. É sobre punição à intolerância. Isso tem que acontecer também no meio digital. O segundo ponto, as empresas não podem ter uma liberdade de expressão, se posicionar sobre esse assunto? É claro que podem, viu, Elias? Mas aí existem algumas regras. Por exemplo, aqui no jornalismo, quando nós temos programas jornalísticos, nós temos uma pessoa que senta na cadeira na TV Diversa que responde legalmente por tudo que nós falamos aqui. Por isso que nós falamos com tanto cuidado, com tanto afinco, apurando de uma forma objetiva e sempre trazendo os lados de cada notícia. É porque, caso uma pessoa se sinta ofendida, ela pode processar qualquer jornal, qualquer veículo, e aí essa pessoa que senta naquela cadeira e que responde por aquele veículo é quem vai responder legalmente por isso. No caso dessas empresas, não há essa pessoa que responda legalmente por isso. E é sobre isso que se trata. Essas empresas precisam responder legalmente também por questões as quais elas estão aqui no país desempenhando suas funções. Além disso, nós temos que destacar que quando uma empresa publica, por exemplo, o Google no seu buscador, ela está fazendo uma propaganda, isso é, eu quero saber o resultado do jogo do meu time, vou lá no Google fazer uma pesquisa. Mesmo sem querer, estou tendo acesso e recebendo anúncios contra esse tipo de projeto das fake news. O Telegram de mesma forma, estou aqui no aplicativo enviando mensagem para os meus amigos. Involuntariamente estou recebendo esse conteúdo usado pela empresa contra esse projeto. Então as empresas estão abusando do seu poder de comunicação para disseminar uma propaganda negativa contra um projeto de lei, o que de acordo com a Secretaria do Consumidor é ilegal e é isso que está sendo apurado. Outra situação que nós já trouxemos aqui na TV Diversa, é bom a gente lembrar, toda empresa precisa de regulação, desde o bar da esquina, um restaurante, até o setor aéreo, o setor das empresas de Big Techs também. Essas empresas hoje atuam sem qualquer tipo de regulação. E não é só no Brasil que elas estão sendo reguladas, também na Europa e inclusive agora nos Estados Unidos. Inclusive hoje houve um acordo para que o Google pague o New York Times, um jornal americano, pela veiculação dos conteúdos desse jornal na sua plataforma de buscas. Um acordo de 100 milhões foi fechado hoje entre o Google e o New York Times. Por último, vale a gente frisar aqui, esse projeto de lei contra as fake news é perfeito? Olha, na minha opinião, Elias, analisando e ouvindo especialistas, há pontos que podem ser melhorados. Inclusive, nós tivemos na última semana, quando a discussão começou na Câmara, mais de 100 emendas de deputados para melhorias nesse projeto. E é isso que está acontecendo, o projeto vai ser melhorado, vai ser discutido. Um dos pontos muito polêmicos é em relação à imunidade parlamentar, que nesse projeto a proposta é que seja estendida também para as redes sociais. Isso vai entrar em discussão e pode sim ser melhorado. Agora, em relação especificamente ao Telegram, cabe destacar que essa é uma plataforma, Elias, que não tem colaborado com as autoridades competentes. Quando o governo federal sentou com a Meta, empresa que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, sentou também com o Twitter, sentou com várias redes sociais, essas redes se dispuseram a colaborar para combater desinformação,
para combater conteúdos neonazistas e para combater conteúdos de ódio. O Telegram não sentou, não vem conversando e se recusa também a dar informações solicitadas pela Justiça. Inclusive informações essas que nas investigações da Polícia Federal foram identificadas ali informações e mensagens que foram aquelas mensagens de ódio que deram origem a ataques a escolas aqui no país no último ano. Então há muito a ser discutido. O Telegram não vem contribuindo com essa discussão. E a gente precisa estar atentos e confiar nas fontes jornalísticas, confiar também no próprio projeto de lei que cada um pode acessar na Câmara e ler e ter suas próprias conclusões. E desconfiar também dessas empresas que falam dessa forma com desinformação, viu, Elias? São tempos difíceis para a informação e é preciso estar atentos e também buscar fontes confiáveis de informação para a gente não cair nessas ciladas, Elias. Exatamente, Pedro Banenberg, como você bem disse, para não cair nestas ciladas. É tudo muito recente, nós estamos sempre aqui informando aos nossos telespectadores sobre este projeto de lei e eu concordo com a sua fala de que é um projeto que está aí. Pode não ser 100%, não digo coerente, mas ele é um projeto coerente, ele tem que passar por algumas alterações, é exatamente para isso que existe o Congresso Nacional. Nós não estamos discutindo aqui a aprovação ou não do projeto, não estamos discutindo aqui ser favoráveis ou contra algum tipo de projeto de lei, mas sim a forma como essas empresas têm se posicionado, empresas que, atenção, não são empresas brasileiras, viu? Vale a pena destacar isso, empresas internacionais de comunicação que dominam o mercado, tendo esse tipo de posicionamento em relação a um projeto de lei. Projeto de lei que vem, como Pedro Banenberg mesmo disse agora, para poder corrigir falhas. Se você que está nos acompanhando quiser saber mais detalhes sobre o projeto de lei, acesse o site da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, viu? Acesse o site da Câmara dos Deputados e lá você vai poder conferir ponto a ponto do projeto de lei. Não dá, Pedro, para discutir política, não dá para discutir projetos de lei e muito menos desinformação, acreditando em qualquer vídeo que se vê na internet. Não é verdade? O jornalismo profissional existe para poder alertar as pessoas das imperfeições, mas também existe para alertar as pessoas de que muita gente mal intencionada, que nunca questionou fake news, que nunca questionou o uso de redes sociais de maneiras indevidas e agora estão questionando um projeto de lei que visa proteger o usuário e responsabilizar as redes sociais que muitas das vezes, eu sou um usuário, você que nos acompanha também é um usuário, nós sabemos disso, possuem sim responsabilidade diante de tanta desinformação. Pedro, obrigado pelas informações, uma boa noite para você.